Bom, pessoal, diferentemente do conjunto dos números racionais, que é formado por frações de dois números inteiros, ou seja, o conjunto dos números racionais, como a gente viu, ele é formado com numerador e denominador números inteiros. Vem o conjunto dos números irracionais, isto é, aquele conjunto, aquele número que eu não consigo escrever na forma de uma fração entre dois números inteiros. Esse número é chamado de número irracional e todos eles constituem o conjunto dos números irracionais, ok? Então é bem simples de você entender. Então ele é denotado por essa letra, esse I aqui, e ele é formado por todos os elementos que eu vou denotar aqui por x, tal que esse x ele não é um número racional. O que isso significa? O que significa dizer que um número não é racional? Significa dizer que não existem inteiros, isto é, não existem inteiros a e b, tais que este x pode ser escrito da forma a sobre b. Então, o número ele é dito irracional quando eu não consigo escrever ele na forma de fração. A grosso modo, ou a gente pode ainda dizer que o número ele é irracional quando ele não for o quê? Racional, tá bom? É muito simples de a gente entender esse tipo de número. Uns exemplos clássicos que aparecem bastante sobre os números irracionais são quem, por exemplo? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o π. Procurem aí, ó, na calculadora de vocês, tem um e, uma calculadora no modo científico, tem um e, esse e é um número irracional, tem aqui a divisão áurea lá, que é a letra grega φ. Procurem também que vocês vão encontrar a respeito deles. Esses são os clássicos, né? As raízes não exatas, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de qualquer ordem, são números que a gente tem que são números irracionais. Em algumas nomenclaturas, os números irracionais também são chamados daquelas dízimas não periódicas. Se você tem uma dízima que não é periódica, então certamente esse número ele é o quê? Irracional. Porque já que ela é periódica, como que a gente acabou de ver, eu consigo encontrar uma fração. Encontrei uma fração de dois números inteiros, eu tenho um número racional. Não encontrei essa fração, eu tenho um número o quê? Irracional, ok? Em breve eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês porque raiz quadrada de 2 não é um número racional, perfeito? Aqui eu só gostaria de observar o seguinte, se você pegar um número racional e somar com um número irracional, o seu resultado ainda será o quê? Um número irracional, tá certo? Ou seja, ainda dará um número no conjunto dos números irracionais, perfeito? Ainda, se você pegar um número racional e multiplicar por um racional, eu também tenho ainda um número irracional. Aqui eu falei que esse número tinha que ser não nulo, porque, por exemplo, se você pega 0 vezes raiz quadrada de 2, olha só, 0 vezes raiz quadrada de 2. O que isso daqui dá? Isso daqui dá 0. E 0 é um número racional. Então, não tem graça eu pegar o 0 e multiplicar por um número irracional, que certamente vai dar um número racional, já que 0 é um número racional. Então, se você pegar agora um número diferente de 0 e multiplicar por qualquer irracional, o resultado será o quê? Um número irracional, tá bom? Então, aqui é só para deixar claro. Por exemplo, eu pego aqui 2 mais π. Esse número aqui, 2 mais π, ele é um número irracional. Ah, se eu pegar, por exemplo, 2 vezes π, esse número aqui também será um número irracional. Então, do conjunto dos números irracionais, eu quero deixar só destacado para vocês que são aqueles números onde eu não consigo escrever na forma de fração. Na próxima etapa, eu falo para vocês sobre o conjunto dos números reais e do quê? Da sua completude, que é a ideia de você completar a reta numérica. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, para o que a gente precisa nesse momento, nessa parte introdutória sobre os conjuntos numéricos, a gente finaliza com o conjunto dos números reais. Posteriormente, ao decorrer do curso, vocês vão conhecer mais um conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos. Para isso, a gente deixa para uma próxima etapa, perfeito? Então, o que é esse tal de conjunto dos números reais? Vamos supor que ele é o maior conjunto que você conhece, o maior conjunto numérico. Ele é formado por todos os números, sejam positivos, sejam negativos, sejam as frações, sejam os números que eu não consigo escrever na forma de fração, ou seja, os números irracionais que a gente acabou de ver. Então, o conjunto dos números reais, eu vou aqui simplesmente fazer uma mera ilustração, já que ele é um conjunto infinito, eu não posso, por exemplo, limitá-lo. Então, digamos que esse daqui
seja o conjunto dos números reais. Ele é dividido em duas partes, praticamente. Uma parte é formada por os números o quê? Racionais, tá certo? Ou seja, todas aquelas frações, os números inteiros. O que a gente sabe? Dentro do conjunto dos números racionais, o que nós temos? Vimos primeiramente o conjunto dos números naturais, que é esse aqui que estou denotando em verde. Aí, na sequência, a gente viu o conjunto dos números o quê? Inteiros. Então, significa que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, que a gente denota por essa letra Z aqui. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional. Em contrapartida, nós temos aqueles números que não são racionais, que são os números irracionais, que seria essa galerinha que está aqui, ó. Este daqui seria o conjunto dos números irracionais. Juntou esses dois, o que a gente tem? O conjunto dos números reais. Então, para a gente, o conjunto dos números reais ele é formado pelo quê? Pelo conjunto dos números racionais unido com o conjunto dos números irracionais. Só lembrando, esse símbolo aqui é o símbolo de união. Então, união é a galera toda. Eu pego todo mundo, coloco tudo num lugar só e gero um conjunto que a gente chama de conjunto união. Uma característica importante, então, que eu disse para vocês anteriormente é que se você pegar o conjunto dos números racionais, fizer a interseção, ou seja, tentar ver se você encontra alguém em comum com o conjunto dos números irracionais, o que vai acontecer? Você não vai encontrar ninguém. Se você não encontra ninguém, a gente denota o conjunto formado por nenhum elemento de conjunto vazio. Isto é, o conjunto racionais com os irracionais, eles são disjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. O que eu quero destacar aqui para vocês é a reta numérica. O que a gente tem? Primeiramente, vimos o conjunto dos números naturais, que seriam aqui para a gente 0, 1, 2, 3, 4, aí a gente tem, continuando aqui, 5, 6 e assim vai, 7, 8. A gente viu que ele é um conjunto infinito. Depois, acrescentando para cada número natural o seu simétrico, o seu oposto. Então, a gente obteve o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí a gente teria o menos 5, o menos 6 e assim por diante. Perfeito? Aí, o que a gente fez agora, né? O que a gente tem de diferente? Depois, o conjunto dos números racionais, que são as frações. Por exemplo, se eu pego aqui o 5 e divido por 2, quanto que é 5 dividido por 2? É o quê? 2,5. Então, aqui, por exemplo, ó, estaria quem? O 5 sobre 2. Se você preferir, 2,5. Ah, se eu pego 3 e divido por 2, 3 dividido por 2 dá o quê? 3 sobre 2, ou também 1,5. Aqui eu estou dividindo por 2 apenas para ficar mais fácil de a gente encontrar ele aqui na reta. Porém, qual que é a ideia, né? Você perceber que você vai conseguir preencher vários locais aqui. Se você pega, por exemplo, o 5 sobre 2 e o 3, você consegue encontrar alguém aqui no meio, que seria quem? Por exemplo, o mais simples de você pensar é o ponto médio. Então, ó, você pega lá 5 sobre 2 mais 3, ó, aqui, ó, só para recordar, fração mista, o que você faz? Você multiplica aqui, pega o resultado e adiciona. Então, o que a gente tem? 2 vezes 3, 6, beleza? Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais 5 dá o quê? 11. Então, você teria 11 sobre 2. Esse cara aqui, ele é o ponto médio. O que é o ponto médio? Eu somo e divido por 2. Então, se eu pegar esse cara aqui, que é o 11 sobre 2, e dividir por 2, isso daqui daria 11 quartos. Então, por exemplo, aqui estaria a fração 11 sobre 4. Então, aí você vai começando a colocar vários números, uma quantidade infinita. Porém, a reta não se torna completa, porque nela faltaria quem? Os números irracionais. Por exemplo, a gente sabe que aqui no comecinho, logo na frente do 3, estaria o 3,14, 15. Quem que é esse cara aqui? Como que a gente chama ele? Estaria o π. Então, a gente tem outros números aqui que fazem com que essa reta se torne completa. E para que isso aconteça, a gente tem que ter esse conjunto, o conjunto dos números irracionais. Esse pontilhado aqui, a gente, só para vocês lembrarem, terem noção, por exemplo, como é que a gente identifica o raiz quadrada de 2? Digamos aqui, ó, que você tenha um lado que eu estou medindo 1, por exemplo, esse daqui. Aí eu tenho uma altura que seja 1 também. Essa partezinha que eu estou aqui mostrando para vocês. Então,
essa diagonal aqui, ela é a diagonal do quê? A diagonal de um quadrado. Se você fechasse aqui, por exemplo, você teria um quadrado de lado 1. Então, aqui seria a diagonal de um quadrado. Para que você descubra ela, você só precisa do Teorema de Pitágoras. Eu vou adiantar aqui para vocês qual é a regra dele. Ele diz que a hipotenusa ao quadrado, que é sempre oposto ao ângulo de 90 graus, ela é igual a 1 ao quadrado mais o quê? 1 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado, 1 mais 1 vai dar o quê? 2. Então, que número que eu elevo ao quadrado é igual a 2? Eu passo extraindo a raiz. Esse número é o quê? Raiz quadrada de 2. Olha só onde ele já surge aqui para a gente. No simples teorema de Pitágoras, já aparece um número irracional. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e continuar como se fosse um arco de circunferência, eu chegaria num ponto aqui nessa reta. Esse cara aqui seria quem? O raiz quadrada de 2. Então, eu consigo identificar alguns números irracionais apenas utilizando, poderíamos dizer aqui, a régua e o compasso. Perfeito? Então, é isso que a gente tem. Esse é o conjunto dos números reais. Bom, gente, aqui eu quero destacar apenas o seguinte. Tem várias propriedades sobre o conjunto dos números reais, não vale a pena aqui a gente ficar falando sobre todas elas. Uma importante é o seguinte, se você pegar qualquer número real, então x pertencente aos reais, ela parece óbvia, mas é muito importante. 3 coisas podem acontecer. Ou esse número é maior que zero, ou esse número é igual a zero, ou esse número é o quê? É menor que zero. Isso daqui a gente chama na matemática de tricotomia. O que é essa tricotomia aqui? Quando eu pego um número, 3 coisas podem acontecer. Uma delas, e elas são excludentes, ou seja, não pode acontecer simultaneamente. Ou um número é maior que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é o quê? Menor que zero. Então, é isso que a gente tem. Por exemplo, isso não vale no conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais, a gente não tem a opção de ser menor que zero, apenas a opção de ser maior que zero ou ainda até igual a zero. Uma outra coisa importante que eu quero destacar para vocês, que a gente utiliza bastante na hora que a gente vai resolver equações, que é o seguinte, digamos que você chegue em um momento onde você vai multiplicar 2 números, eu estou dizendo x e y, e eu sei que o resultado deles é igual a zero. Qual é a ideia? O que você pode concluir disso? O x é zero ou o y é igual a zero. Pensa assim, 0 vezes qualquer número é sempre zero. Então, se os dois fossem zero, 0 vezes 0 dá zero, sem problema nenhum. Porém, mesmo que um não seja zero, se o outro for, o resultado, o produto, será sempre zero. Parece simples, parece óbvio, porque mas a gente sempre esquece, principalmente quando a gente vai resolver uma equação que a gente fala que é a equação na forma de produto. Perfeito, gente. É isso que a gente tem, é isso que vocês precisam saber neste momento para o conjunto dos números reais. Algumas propriedades a gente vai fazer conforme for aparecendo nos exercícios. Tá bom, então? Um grande abraço para vocês. Vamos lá para os exercícios. Sendo A e B números reais, considere as afirmações a seguir. Se A é menor que B, então o oposto de A será maior que o oposto de B. Se A é maior que B, então o inverso de A será menor que o inverso de B. E se A é menor que B, então o quadrado de A será menor que o quadrado de B. Pessoal, este exercício aqui, tome muito cuidado. Ele é uma pegadinha e a gente tem que tomar cuidado. Porque quando ele fala sejam A e B números reais, então o cara está te dizendo assim, ó, qualquer que seja, então independente daquele número que você pegar, isso sempre vai ser uma verdade. Então o que a gente tem que fazer? Testar. Primeira coisa, já vou dizer para vocês, se A e B forem números positivos, tudo isso que ele está te dizendo, você não precisa nem fazer conta, ó. Então, A e B positivo, praticamente tudo vale, então esses 3 itens seriam o quê? Verdadeiros. Porém, entretanto, contudo, todavia, temos que tomar algum cuidado. Então, por exemplo, pega o primeiro caso aqui, A é menor do que B. Então, é isso que a gente tem, ó. Imagina a reta, estou pegando 2 números. Vamos pegar aqui 2 números, por exemplo, positivo, 2 e 3. 2 é menor que 3, ok? Ninguém discute. Vou pegar o oposto do 2, menos 2. Vou pegar o oposto do 3, o menos 3. Na hora que eu escrevo lá na reta, o que a gente sabe? Aqui estaria o menos 2, aqui estaria o menos 3. O menos 3 se tornou o quê? Se tornou menor. Então, quando 2
é menor que 3, o menos 2 será o quê? Maior que o menos 3. Então, a primeira afirmação ela é verdadeira. Isso que a gente tem. Isso também se você pegar dois números o quê? Negativos. Por exemplo, pega lá, menos 3 é o quê? O que o menos 3? Menos 3, ele é o quê? Menor que menos 2. Então, se eu pegar o oposto, que é o 3, se eu pegar o oposto, que é o 2, se torna o quê? Maior. Então, sempre o sinal da desigualdade está invertendo. Então, multiplicou numa inequação por menos 1 dos dois lados, o sinal da desigualdade vai inverter. É isso que a gente tem, isso a gente já sabe quando a gente está resolvendo inequação. Então, a primeira afirmação, check, verdadeira. Vamos para a segunda afirmação. Se A é maior que B, então 1 sobre A será menor que 1 sobre B. Vamos lá. Por exemplo, mais uma vez, 3 aqui, né? 3 é maior que 2. Esse aqui seria o meu A, este daqui seria o meu B. Estou pegando dois números positivos. Se eu inverter, então eu estou olhando para 1/3. Se eu inverter, então eu estou olhando para quem? Para o meio. O que 1/3 é do meio? 1/3 ele é menor, então trocou. Então, pessoal, se eu tenho dois números positivos, isso é verdade. Se eu pegar dois números negativos, o que iria acontecer? Olha só que interessante isso daqui, olha que estratégia legal. Pega dois números negativos, por exemplo, menos 5, ele é o quê? Ele é maior que o menos 6, ok? Então, o menos 5 ele é maior que o menos 6. Se eu inverter aqui, ou utilizar se eu utilizar a primeira propriedade, que a gente já sabe que é verdadeira, multiplicando por menos 1, o 5 se tornaria o quê? Menor que o 6. Então, o 1/5 e o 1/6 eu sei comparar. 1/5 é maior que 1/6. Então, ó, se os dois números são positivos ou se os dois números são negativos, esta afirmação também é verdadeira. Porém, aí você já falaria, é verdade. Vamos, olha só que interessante. Pega aqui, o 1, ele é maior que o menos 3. Você concorda? Concorda, sem problema nenhum. Inverte o 1, dá 1. Inverte o menos 3, dá menos 1/3. Esse cara ainda continua sendo positivo. Se ele continua sendo positivo, ele ainda continua sendo o quê? Maior. Então, ó, não inverteu, manteve a mesma desigualdade. Então, isso daqui não é verdade sempre. Existem casos onde não funciona. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. Tá bom? Então, quais são as corretas? Apenas a 1, a 2 a gente já vai excluir. A 1 já vai excluir. Apenas a 1 e 2, a 2 já é falso, então já vai excluir. Apenas a 3, então a gente já sabe que pela exclusão que a resposta correta seria a alternativa A, que é apenas uma, tá bom? Então essa daqui também vai ser falsa, porque não tem mais nenhuma opção. Vamos só justificar o porquê que essa última aqui também é falsa. A gente tem a entender, né, que se eu tenho um número menor que outro, basta eu elevar ao quadrado. Tome cuidado. Para manter a desigualdade, esses números têm que ser o quê? Positivos. Então, por exemplo, você sabe que se 2 é menor que 3, 2 ao quadrado será menor que 3 ao quadrado, uma vez que 4 é menor que o 9. Porém, pessoal, se você, por exemplo, pega menos 2, ele é o quê? Menor que 1. Tudo bem? Menos 2 é menor que 1. Se você pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, e pegar 1 e elevar ao quadrado, quanto que é menos 2 ao quadrado? Dá 4. Quanto que é 1 ao quadrado? Dá 1. Inverteu, passou a ser maior. Então, tomem cuidado com essas afirmações, até mesmo na hora de resolver um exercício. Vou elevar os dois lados ao quadrado. Só eleve ao quadrado se você tiver certeza que os dois números são dois positivos. E então, esta afirmação também é falsa. Fechado? Vamos para mais um e último exemplo / exercício. Bom, pessoal, para a gente finalizar nossos exercícios, segue aqui um exercício da FUVEST 2014, primeira fase. Ele fala o seguinte: o número real x que satisfaz o fato de ele estar entre 3 e 4, o que a gente pode dizer desse número, tá bom? Então vamos lá, melhorando aqui a fala e a escrita, a gente tem o seguinte, ó. Como ele é um número que está entre 3 e 4, ele é 3, alguém. Agora, quem que é esse alguém? Ele falou que logo depois da vírgula só vem aparecer o dígito 3. Então, seria 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quantas vezes? 999.999. Então, seria 999.999, o quê? Vezes. Quem vai aparecer o número 3. E logo na sequência, apareceria apenas o número 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quantas vezes? 1.000.001 vez. Vezes, né? 1.000.001 vezes. E o restante seria tudo zero. Restante, tudo zero. E assim por diante. Esse zero que vem aparecer logo na sequência, ele não influencia em nada. Por quê? Por exemplo, 2,30 é a mesma coisa que 2,3, que é a mesma coisa que 2,300. Isso tudo representa-se o quê? O mesmo número, o mesmo decimal. Então, essa quantidade de zeros que aparece na frente não vai influenciar em nada. Então, significa que parou a quantidade decimal. Ela foi truncada. Se ela foi truncada, pessoal, significa que esse número ele é um número racional, porque ele é um decimal que finito, ele é um decimal exato. Se ele é um número racional, a primeira afirmativa aqui ó, já é falsa. Ele não é um número irracional. Então, se ele não é um número irracional, por exemplo, eu já elimino a primeira, tá certo? Considero as afirmações. Apenas a afirmação 1 é verdadeira. Não. Apenas a afirmação 1 e 2 são verdadeiras. Também não. Então, já excluo duas opções apenas com a falsidade da primeira afirmação. X é maior ou igual a 10 sobre 3. Fazendo a divisão aqui pelo método da chave, 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Ou não dá, vírgula, zerinho, 3. Aí mesma coisa, 1. E aqui vai ser sempre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Isso aqui sim, pessoal, isso é uma dízima periódica. Se ela é uma dízima periódica, a quantidade de casas decimais é infinita e todas elas são iguais a 3. Se todas essas casas são iguais a 3, são maiores que essas que têm o quê? Quantidade finitas e são iguais a 2. Então, necessariamente, o número x que eu estou querendo aqui, ele é um cara menor que 10 sobre 3. Então, x ele é menor que 10 terços. Por quê? Aqui é uma quantidade finita de casas decimais e aqui é uma quantidade o quê? Infinita. Tomem cuidado, não só por isso, tá? Além de ser uma quantidade infinita, aparece apenas o quê? Casinhas 2. Por exemplo, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Você poderia ter 2,35 e o outro 2,34444444444 e assim por diante. Este cara aqui, ele é uma dízima periódica e essa daqui é um decimal exato. Só que esse daqui, mesmo sendo uma dízima periódica, ele é maior que 2, ele é menor, me desculpe, que 2,35. 2,35 é maior que 2,34444444444, mesmo esse sendo um infinito. Beleza? Então, essa segunda afirmação também ela é falsa, então eu já excluo ela. Então, apenas a afirmação 2 é verdadeira, manda ela embora. Nenhuma das três afirmações é verdadeira. Agora, eu preciso verificar a última afirmação. O que a gente tem? Ele falou o seguinte, ó, se eu pegar o x e multiplicar por 10 elevado a 2 milhões, primeira coisa, o que é o 10 elevado a 2 milhões? 10 elevado a 2 milhões seria 1, 0, 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 0. Quantas vezes? Quanto zero apareceria? 2 milhões de zeros. Então, potência de 10, a quantidade de zeros que aparece é a quantidade do expoente. Se o expoente é igual a 2 milhões, a quantidade de zeros seria de 2 milhões. Então, o que isso significa? Se eu pegasse esse número, olha só que legal. Aqui eu tenho 999.999 e aqui eu tenho o quê? 1.000.001. A soma desses dois carinhas aqui é igual a 2 milhões. Então, esse meu número x aqui, ele tem 2 milhões de casas após a vírgula. Então, se eu pego ele e multiplico ele por um número que tem 2 milhões de zero, a minha vírgula terminaria logo aqui na frente do 2. Ou seja, ele passaria a ser um número o quê? Inteiro. Como ele é um número inteiro e termina com 2, significa que ele é um número par. Então, essa afirmação aqui ela é verdadeira. Então, resumindo aqui o que a gente fez... Primeira coisa, verifiquei o que significa o 10 elevado a 2 milhões, então é o 1 seguido de 2 milhões de zero. Quando a gente multiplica um número por potência de 10, a gente só anda com a vírgula. E como que a gente anda com a vírgula? Dependendo da casa, tá certo? Dependendo da quantidade. Como são 2 milhões de zero, eu vou andar 2 milhões de casas à direita. 2 milhões de casas, vou parar bem aqui no 2.
Esse número é par, então por isso que a gente tem um número inteiro e par, e a terceira afirmação ela é verdadeira, alternativa E, já que a alternativa A dizia que nenhuma das três eram verdadeiras. Fechado, gente? Valeu, um grande abraço para vocês e até já!